Nós vamos ler Mateus capítulo 2, versículo 13 em diante. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Mateus capítulo 2, verso 13. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você que foi encontrando, coloque sobre os seus pés e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus 2, verso 13 em diante. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai, Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Podemos assentar com a sua Bíblia aberta. Irmãos, nós vamos ver aqui hoje 3 pontos interessantes que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeiro ponto, nós vamos ver a fé que é testada por meio das provações, do versículo 13 até o 15. Depois nós vamos ver, irmãos, a ira dos inimigos de Deus, daqueles que estão contra o Evangelho, estão contra Cristo, do verso 16 até o 18. E por último nós vamos ver a providência divina em guiar os seus filhos, do verso 19 até o verso 23. Irmãos, se vocês olharem comigo no verso 13, tendo eles partido, eles quem? Os magos que vieram do Oriente e foram até Jesus, até onde Jesus estava. Os irmãos vão lembrar que os magos vieram até Herodes e perguntaram: olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E Herodes então informou sobre a profecia de que ele deveria nascer em Belém. Então os magos, guiados por Deus, guiados por aquela estrela que apareceu no céu, eles foram até a casa onde aquela criança estava, onde Jesus estava. E mesmo Jesus sendo uma criança, irmãos, eles pela fé o adoraram, pela fé lhe prestaram reverências, entregaram seus tesouros. Aqueles magos, eu falei isso aqui da última vez, aqueles magos não viram milagre nenhum, eles não ouviram nada da boca de Jesus, mas diante daquela criança eles acreditaram que aquele menino era o Messias, era o Salvador. Irmãos, diferente de nós, que recebemos milagres atrás de milagres, e muitas das vezes duvidamos do Senhor, muitas das vezes questionamos o modo de Deus agir na nossa vida. Aqueles homens foram os primeiros entre os gentios, e eu tenho falado aqui que os gentios são quem, irmãos? Somos nós, todos aqueles que não fazem parte do povo judeu, do povo de Israel. Eles foram os primeiros entre os gentios que foram a Cristo, que adoraram o Senhor.
Quando eles estiveram com Herodes, Herodes falou: olha, depois de acharem o menino, voltem e me avisem onde ele está, porque eu quero adorá-lo também. Irmãos, Herodes estava armando contra aquele menino. Quando nós falamos sobre a vida de Herodes, eu mostrei para os irmãos como que Herodes era cruel, como que ele era mau. Ele matou os da própria família, matou a sua esposa, matou os seus filhos, tudo porque na mente doentia dele ele pensou que eles estavam planejando tomar o poder de Herodes. Então quando ele ouve que nasce o rei dos judeus, irmãos, Herodes não aceita. Ninguém poderia tomar o seu poder. Na sua mente ele era o rei, ele tinha que governar. Então, irmãos, aqueles magos na inocência, pensando em voltar, a palavra de Deus fala que eles foram advertidos em sonhos para não voltarem pelo mesmo caminho, e eles foram embora por outro caminho. E aí nós entramos no texto agora. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos, é comum nós falarmos de Maria, mãe de Jesus. Maria, ela foi uma grande mulher de Deus, mulher temente a Deus. Só que dificilmente eu vejo alguém falar sobre José. Irmãos, José foi o homem que, ao se casar com Maria, ele assume a responsabilidade de protetor. Ele é aquele que guarda a sua casa, é aquele que guarda a sua família. O anjo não aparece para Maria, o anjo aparece para José. O anjo mostra para José como ele deveria cuidar da sua casa, como ele deveria guardar tanto Maria, sua esposa, como Jesus. Irmãos, o anjo chega para José e fala: José, levanta, toma o menino, toma a sua mãe. Outra coisa que é interessante notar: todas as vezes que nós vemos falar de Maria com Jesus, sempre o menino vem primeiro. Toma o menino e sua mãe. Por quê? Porque a importância maior está no menino, não na sua mãe. Então todas as vezes que você lê na Bíblia, você vai ver que o menino vem primeiro. Então, irmãos, ele fala: olha, foge para o Egito e permanece lá. Por quê? Porque Herodes vai procurar matar o menino. Então fica lá até que eu te avise, até que você possa voltar em segurança. E a palavra de Deus fala que José se levanta e vai. Irmãos, tudo isso, Mateus vai dizer, que é para que se cumprisse a profecia que diz: do Egito chamei meu filho. Lembra que eu falei que desde o começo que o propósito de Mateus, ao escrever esse evangelho, é mostrar que Jesus é o Messias. Ele escreve para os judeus, então toda hora Mateus está falando: olha, Jesus é aquele que cumpre as profecias, ele é o Messias, nele toda a palavra de Deus se cumpriu. Irmãos, quando eles vão para o Egito, é interessante nós notarmos primeiro, que embora o anjo tenha falado com José em sonhos, irmãos, e Deus ele possa fazer isso mesmo, Deus ele possa falar conosco em sonhos, nós temos que lembrar, irmãos, que a maior revelação nós já temos, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Nós temos que lembrar, irmãos, que Jesus é a plenitude do poder de Deus. Então nós temos a palavra de Deus, irmãos, que é a maior revelação de todas, maior do que sonhos, maior do que visões, maior do que profecias. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Lá no Evangelho de João ele vai falar, quando ele ora por nós, antes dele morrer, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pela palavra de Deus nós somos santificados. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Em João 1 nós vamos ver que ele é o verbo, a palavra de Deus que se fez carne. Irmãos, por isso que a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. É ela que nos santifica, é ela que nos livra do engano, é ela que nos impede, irmãos, de cair em falsas doutrinas e heresias. Então nós temos que lembrar, irmãos, que ainda que Deus fale em sonhos, a maior revelação de Deus nós já temos, que é a palavra do Senhor. E aqui eu quero deixar apenas uma reflexão para os irmãos. Como, irmãos, que nós queremos, ou que nós
pensamos em buscar algo de Deus, como sonhos, profecias e revelações, se nós não buscamos nem a palavra de Deus que nós temos na nossa mão? Como que nós podemos pensar, Senhor, eu quero que o Senhor fala comigo de tal forma e tal forma, se a Bíblia que nós temos em casa não é aberta, e nós não conhecemos a verdade de Deus que está aqui, irmãos, ao nosso acesso? Então essa palavra, ela santifica, ela liberta, ela é o poder de Deus, ela é a verdade de Deus, e a menos que nós venhamos conhecê-la com profundidade, nós não podemos reivindicar mais nada de Deus. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção: não existe meios sobrenaturais, existe o caminho natural que todos nós temos que passar. Você sabe por quê? Deus, ele age de várias maneiras. Deus não poderia ter pegado José, Maria e o menino e levado de uma vez para o Egito? Deus, ele não fez isso, ele deu a direção. Ele falou: olha, faça isso. Eles tinham que fazer, eles tinham que se levantar, ele tinha que confiar na voz de Deus, ele tinha que acreditar na palavra de Deus, ele tinha que pegar o menino e sua mãe e ir para o Egito. E aqui, irmãos, nós vemos a providência de Deus. Você sabe por quê? Porque José era pobre. Pastor, como você sabe que José era pobre? Quando ele foi apresentar Jesus no templo, ele levou, irmãos, 2 pombos, 2 rolinhas, e essa era a oferta para apresentar de quem era pobre. Irmãos, José e Maria não tinham condições financeiras, mas como que eles poderiam fazer essa viagem? Lembra dos presentes que eles receberam? Lembra do ouro, incenso e mirra? Irmãos, antes de Deus mandar na viagem, Deus, ele providenciou o recurso. Antes de Deus, irmãos, enviá-los para o Egito, Deus, ele deu o recurso para que eles fossem. E agora José, com ouro, incenso e mirra, pode pegar o menino e sua mãe e ir em viagem. Por quê? Porque Deus, irmãos, é aquele que providencia tudo que nós precisamos para caminhar. Então entenda bem, irmãos, não é que Deus, ele vai fazer tudo sobrenatural e vai ser, irmãos, o céu vai abrir e vai acontecer de uma vez. Não é isso. Deus, ele nos direciona com a sua palavra, mas ele providencia tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o seu propósito. É assim que Deus age na nossa vida, é assim que Deus agiu na vida de José. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que nós ficamos esperando algo sobrenatural acontecer para depois nós começarmos a agir. Irmãos, e não é assim na vida do povo de Deus. Nós temos que ir debaixo da palavra de Deus. Enquanto a gente obedece, Deus, ele vai providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Deixa eu te falar uma coisa: por que nós estamos caminhando na fé? Porque Deus, ele providenciou o recurso que nós precisamos. Deus, ele nos sustenta, ele nos fortalece. Até a fé que nós temos vem de Deus. Quantas vezes você pensou em desanimar? Quantas vezes você pensou em parar? Ou talvez até parou. Mas olha você aqui hoje, você sabe por quê? Porque o mesmo Deus que te chamou é aquele que te guia, é aquele que te sustenta, é aquele que te fortalece. Ele providencia tudo aquilo que você precisa. Irmãos, na nossa força, nos nossos recursos, nós jamais teremos condição. Mas quando nós vemos o agir de Deus, irmãos, nós vemos que nós podemos confiar nele, porque ele sempre vai mandar os recursos para tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então José, irmãos, ele pega o menino e sua mãe e vai para o Egito. Por que ele foi para o Egito? O anjo falou: vão procurar o menino para matá-lo. E aqui, irmãos, nós entramos no verso 16 e nós vemos a ira dos inimigos de Deus. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Irmãos, entenda bem, eu falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Muitas pessoas fazem confusão. Vocês lembram do presépio? Quem aqui conhece o presépio? Levanta a mão. Muito bonito, não é, irmãos? Só que tem uma falha grave no presépio. O que acontece? Quando Jesus nasce na estrebaria, não foram os magos que vieram do Oriente que foram até Jesus. Foram os pastores que estavam no campo. Eles estavam no campo, os anjos vieram e falaram: olha, trago boas novas para vocês. Nasceu hoje
em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. E ali, irmãos, aqueles pastores foram até Jesus para vê-lo sem presente nenhum. Eles estavam ali, eles se alegraram. Agora, irmãos, cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos depois, vêm os magos do Oriente para ver Jesus, não na estebaria, mas na casa de Maria. É na casa de Maria e de José que eles foram. Então nós vemos aqui que Herodes, na sua ira, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, não recém-nascidos, de 2 anos para baixo, segundo a informação que eles receberam dos magos, com precisão. Quando Jesus nasceu, a estrela apareceu no Oriente. Até os magos chegarem até Jesus, passaram-se cerca de 2 anos. Então, irmãos, veja bem, quando Herodes, ele percebeu que os magos não voltaram, ele se enfureceu, porque ele pensou que havia sido traído. E agora Herodes mostra a sua verdadeira face. E ele manda então matar todas as crianças em Belém aos seus arredores, de 2 anos para baixo. Irmãos, se eu não me engano, eu devia ter trago essa informação certinho, mas se eu não me engano, naquela época foram cerca de 60 a 100 crianças, mais ou menos, talvez até menos, que foram mortas. Quando a gente lê assim, a gente pensa que foi uma chacina geral, muitas crianças. Mas, irmãos, ainda que fosse uma, Herodes, por causa da sua possessão doentia, pelo seu desejo de poder, pela sua ganância, ele manda matar todas essas crianças inocentes. E você sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Primeira coisa, essas crianças foram as primeiras que morreram por Cristo, por causa de Cristo. Essas crianças foram os primeiros sangues derramados por causa do Messias, por causa do Senhor. Herodes, irmãos, na sua fúria, na sua ira, na ira dos inimigos de Deus, irmãos, ele, usando o seu poder humano, o seu recurso humano, ele manda matar essas crianças. E tudo isso, Mateus vai dizer que é o cumprimento também de uma profecia de Jeremias, que diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando seus filhos, inconsolável, porque não existem mais. Imagina, irmãos, a dor daquelas mães, daqueles pais, ao terem seus filhos arrancados dos seus braços e mortos. Inocentes que morreram, irmãos, por causa de uma mente doentia. Mas aqueles inocentes morreram dando testemunho do Senhor. Aquele sangue que foi derramado porque o Salvador havia nascido. Irmãos, foi derramado porque Jesus, ele tinha vindo. E esse sangue derramado, irmãos, ele não é em vão. Lá no livro de Apocalipse fala que todo sangue derramado por causa de Cristo clama por justiça. E um dia Deus virá, irmãos, e julgará todas as coisas, julgará todos os homens. E aqueles que hoje se levantam contra a fé, pensando que são invencíveis, irmãos, mal sabem eles que eles são nada, eles são pó. E a hora que o Senhor vier com a sua mão poderosa, eles não prevalecerão. A palavra de Deus fala, irmãos, que Herodes então cumpre ali o seu propósito. Mas você sabe o que acontece, irmãos? A história vai dizer, e eu acho interessante isso, que depois que Herodes manda matar aquelas crianças, quando você estuda a história, você vai ver que logo depois Herodes ele foi tomado de uma doença terrível. Aquele homem que achou que era invencível, irmãos, ele não era. Ele foi tomado por uma doença, irmãos, que segundo os historiadores o queimava por dentro. E com uma dor insuportável, ele tinha cólicas, gota, inchaço, até que Herodes veio a morrer. Irmãos, veja bem, todos os inimigos de Deus cairão. Eles não prevalecerão contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus, contra o evangelho do Senhor. Embora pareça que por um tempo, irmãos, eles estejam avançando, há de chegar o dia que todos eles perecerão. Assim como foi com Herodes. Até então, Herodes sempre saiu por cima. Até então, Herodes sempre fez o que quis. Mas no dia que ele se levantou contra o Cristo de Deus, contra o ungido de Deus, irmãos, ele recebeu a sua punição.
Olha aí comigo no verso 19. Olha como que começa. Tendo Herodes morrido. Irmãos, cadê aquele homem imponente? Cadê aquele homem cheio de força? Cadê aquele homem que colocava medo em todas as pessoas que estavam à sua volta? Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Nós não somos nada. Não adianta nós nos gloriarmos em nada, irmãos, que venha de nós mesmos. Quantas pessoas pensam que é alguma coisa porque é forte ou porque é saudável? Irmãos, a saúde vai embora sim. Quantas pessoas pensam, eu sou tão belo, eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, a beleza passa. As riquezas desse mundo passam. É por isso que Paulo fala que aquele que quiser se gloriar, glorie-se em Cristo, na cruz de Cristo, carregando sobre si as marcas de Cristo, negando-se a si mesmo, seguindo o Senhor pela fé. Por quê? Porque tudo nesse mundo é passageiro. Cadê a glória desse homem, irmãos? Cadê a glória de Herodes? Quantos se levantaram, irmãos? Onde está Hitler hoje, que matou 6 milhões de judeus, mas morreu, ele passou, os judeus continuam de pé, a obra do Senhor continua de pé. Cadê estar, irmãos? Cadê todos os inimigos de Deus? Todos eles pereceram, e aqueles que ainda se levantam contra o Evangelho do Senhor, chegará o dia que eles perecerão. Chegará o dia que nós vamos ler, tendo morrido fulano, que até então parecia invencível, mas agora morreu, passou. Irmãos, a palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, permanecem para sempre. O Evangelho de João fala, irmãos, que nós que confiamos no Senhor não somos abalados jamais. 1 João, a carta de 1 João. Nós que confiamos no Senhor não seremos abalados jamais. Irmãos, aí eu pergunto para você nessa noite, aonde está a sua confiança? Aonde você está alicerçando a sua vida? Porque se a sua vida está alicerçada nas coisas desse mundo, deixa eu te dizer uma coisa, você está sem alicerce e a qualquer momento você pode cair. Agora, se a sua vida está alicerçada em Cristo, irmãos, e pela fé você recebeu o seu Senhor e você confia nele, ainda que tudo esteja dando errado na sua vida, mas você continua caminhando, continua confiando, continua acreditando que o Senhor vai agir e que no tempo dele todas as coisas serão estabelecidas. Irmão, se a sua vida está firmada no Senhor, não existe nada que possa nos derrubar, porque o mesmo Deus que nos chamou é o mesmo Deus que nos guarda. Fala com a pessoa que está ao seu lado, o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que te guarda. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, do Egito, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu em ir para lá. E por divina advertência prevenida, em sonho retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Irmãos, outra vez nós vemos Deus dando a direção para José. E Deus chama ele para José: levanta, volta para Israel, porque os inimigos de Cristo, aqueles que se levantaram contra a criança, contra Jesus, eles pereceram, eles morreram. Volta para Israel, porque o caminho está livre. Irmãos, e nós vemos de novo a palavra de Deus dizer: toma o menino e sua mãe. E eu torno a repetir, por que Mateus faz isso? Para mostrar que o menino vem primeiro, em importância, em grandeza, em poder, em glória. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Irmãos, José levanta e faz como Deus havia ordenado. Quando ele fica sabendo que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia, ele vai para outro lugar, irmãos. Ele vai para uma cidade chamada Nazaré. Irmãos, e por que ele vai para lá? Para cumprir outra profecia que diz: ele será chamado Nazaré. Só que tem uma coisa interessante aqui, que a cidade de Nazaré era uma cidade muito simples, muito pobre.
Quando, lá no Evangelho de João, quando alguns discípulos começam a proclamar que encontraram o Messias, um chega e fala: olha, achamos o Messias. E o outro diz: onde ele está? Em Nazaré. Ele responde: pode alguma coisa boa vir de lá? Por quê? Porque a cidade era ruim, a cidade era pobre, a cidade era humilde. A resposta dele: venha e veja, veja com seus olhos, experimente você mesmo se o Messias veio de lá ou não. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo a humildade do nosso Senhor. Olha onde Jesus está, irmãos. Olha toda a trajetória de Jesus até aqui. Jesus nasce numa estrebaria, sendo rei. Ele poderia ter nascido nos palácios. Jesus, irmãos, ele foge, ele tem que fugir ainda criança, porque querem matá-lo. Desde pequeno ele enfrenta as dificuldades. Irmãos, e agora ele vive em Nazaré, um lugar humilde, um vilarejo pobre, onde ninguém espera nada, irmãos. Olha a humildade do nosso Senhor. E aí você sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Eu fico observando o nosso coração. Irmãos, enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa. Você sabe qual é a maior luta que nós temos? É não nos deixar envaidecer, não deixar que o nosso coração se encha de soberba. Você sabe por quê, irmão? Porque a gente pensa que nós somos alguma coisa. E nesse pensar, a gente muitas das vezes passa por cima de outras pessoas, porque nós pensamos que somos melhores que outras pessoas. Olha o exemplo do nosso Senhor Jesus. Olha a humildade do nosso Rei. Irmãos, há muito tempo eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Paulo, que foi um dos maiores apóstolos de Cristo, a intimidade que Paulo tinha com o Senhor. Você sabe como que Paulo falava? Eu, Paulo, o maior dos pecadores. Você sabe por quê? Porque Paulo andava tão perto de Jesus que ele enxergava a sua pobreza, a sua miséria. Irmãos, você sabe o que eu tenho aprendido? Quanto mais você acha que é santo e perfeito, mais longe de Cristo você está. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós sabemos que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia dele. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Quanto mais perto de Cristo, mais você enxerga, irmãos, quem você é. E em humildade você passa a andar na presença de Deus. Não como um artista gospel, não como uma estrela que vai subir e vai fazer acontecer, mas como um servo humilde que diz: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim o teu querer. Irmãos, olha a humildade do nosso Senhor. Nós temos que aprender com Ele. A palavra de Deus fala, irmãos, que Jesus então vive ali em Nazaré e cumpre com isso mais uma profecia, mostrando que de fato Ele era o Messias, que de fato Ele era o Cristo. Para nós orarmos, irmãos, eu quero destacar 3 coisas aqui. Primeiro, Deus é aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos para que o propósito dele se cumpra em nós. Aí eu pergunto para vocês nessa noite: por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam preocupados com tantas coisas? Será que Deus que nos criou não vai cuidar de nós? Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Não preciso conhecer, irmão. Deus conhece. E Deus nunca falhou. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos fortalece. Deus, Ele nos supre. E todas as vezes, eu tenho certeza que você já passou por isso. Todas as vezes que você pensou que estava no final, irmão, Deus, Ele mostrou a sua graça, a sua misericórdia e você continuou. Você prosseguiu. Todas as vezes que você pensou: não dou conta mais, não consigo, Senhor, eu desisto, eu vou parar como Elias ali naquele deserto. Senhor, me dá a morte, Senhor, porque eu não consigo mais. Aí Deus envia um anjo com pão e água, fala: Elias, come e bebe, porque longa é a tua jornada. Não é a morte que eu vou te dar, eu vou te dar o suprimento, a força que você precisa para você continuar caminhando. Irmãos, esse é o nosso Deus. Deus sabia que José ia ter que ir para o Egito e sabia que José não tinha nada, então Ele manda o recurso primeiro. É assim que Deus faz na nossa vida. Segunda coisa, irmãos, não tema, porque todos os inimigos de Deus cairão. Nós não precisamos temer. Jesus mesmo disse: olha, não tema o homem, que o máximo que pode fazer é matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma.
Antes temer a Deus, que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. É a Deus que nós temos que temer. É a Deus que nós temos que obedecer. De modo, irmãos, que entre obedecer os homens e a Deus, nós obedecemos a Deus. De modo, irmãos, que entre obedecer o governo e a Deus, nós obedecemos a Deus. Antes de obedecermos às ideologias desse mundo, nós obedecemos a palavra de Deus. Ainda que muitos falem que ela está ultrapassada, ou que ela não serve mais, ou querem atualizá-la. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Billy Graham uma vez disse: a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje, do que o jornal de amanhã que você vai ler. Eu tenho alguns livros de nutrição lá em casa. Eu tenho um livro que é usado muito na faculdade, é um livro dessa grossura, irmão. Ele está na 26ª edição. Você sabe por quê? Porque eles escrevem passam um ano, eles descobrem um monte de coisa estava errada, eles têm que atualizar. Aí eles escrevem outro, passam um ano, eles descobrem que muita coisa estava errada, encontraram outras coisas, atualizam. Irmãos, essa palavra, ela está do mesmo jeito que ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Não existe segunda edição, terceira edição, é apenas uma edição. Você sabe por quê? Porque ela continua sendo verdadeira, ela continua sendo real. Irmãos, o que foi escrito há mais de 2000 anos atrás continua sendo verdade hoje. A palavra de Deus não muda. Então não tema os homens, irmãos, que nada podem fazer contra a nossa vida. Antes temam a Deus, confiam em Deus. Esse temor a Deus não é medo, é reverência, é respeito. É você falar: eu temo tanto a Deus que eu abro mão dos meus desejos para cumprir a vontade do Senhor. Eu abro mão do curso desse mundo. O mundo está indo por um curso, eu vou por outro, por causa do meu temor, do meu respeito a Deus. Terceiro e último ponto, irmãos, que nós aprendemos aqui nessa noite. Todos, irmãos, os inimigos de Deus, eles cairão. E Deus, irmãos, Ele nos mostra por meio do seu Filho como que nós devemos viver. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos, irmãos, que nos aproximar de Deus. Você sabe por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus mostra quem você é. E quando você enxerga quem você é, você passa a viver o verdadeiro Evangelho do Senhor. Não o Evangelho, irmãos, que exclui, não o Evangelho que acusa, não o Evangelho que muitas das vezes exalta a si mesmo, não o Evangelho que põe as pessoas para o servir, mas o Evangelho que te ensina a servir aqueles que estão à sua volta. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. O Evangelho que te ensina a amar aqueles que você nem conhece, mas só porque são imagem e semelhança de Deus, você os ama a si mesmo. O Evangelho que faz você ver, irmãos, uma pessoa na rua, caído de bêbado, e fala: Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque isso aí é uma escravidão, o vício é uma escravidão. Esse Evangelho faz você, ao invés de ter nojo e ter raiva, faz você ter compaixão. E você olha e fala: Senhor, assim como a tua graça me alcançou, alcança este homem, alcança esta mulher. O Evangelho que faz você olhar para a família sendo destruída e fala: Senhor, tem misericórdia, Deus. Não foi assim que o Senhor criou no começo. Eu sei que é por causa da dureza do coração do homem que os lares são destruídos, mas o Senhor é Deus que restaura, é Deus que cura, é Deus que, ó Pai, faz tudo novo. Irmãos, esse Evangelho é o que nós precisamos viver. E nós só vamos viver quando nós nos aproximarmos de Cristo de verdade, não da religião. Entenda bem. Estar aqui hoje na igreja, irmãos, muitas das vezes não significa nada. Agora, se você está aqui hoje olhando para Cristo, você pode ter certeza que você vai sair daqui transformado pela palavra de Deus. Amém? Fique sobre os seus pés. Vamos orar ao Senhor.